Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal, agora no artigo 5º, inciso 47. Primeiramente passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 47. Não haverá penas a. de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento. E. Cruéis. Então temos aqui estabelecido na Constituição, no artigo 5º, inciso 47, que determinados tipos de penas não deverão existir, ou seja, não haverá penas, não devem existir essas penas estabelecidas pelo Estado, né? Ou seja, aqui é uma garantia dada pela Constituição de que o Estado não irá atuar de determinada forma, com determinadas punições. A primeira estabelecendo aí, vindo aí basicamente a pena de morte não deve ser estabelecida, pena de caráter perpétuo, pena de trabalhos forçados, pena de banimento, pena cruel. Isso tudo é estabelecido dentro do âmbito do chamado direito penal liberal, onde aí o direito penal ele se abstém de punir determinadas pessoas com determinadas formas, ou seja, determinadas formas consideradas cruéis, né? A Constituição de 1988 ela estabeleceu esse rol aberto de sanções penais a serem legalmente impostas, né, conforme estabelecido aí no artigo 5º, inciso 46, né, e ela consagrou o chamado princípio da humanidade, né, que é justamente esse que está estabelecido no artigo 5º, inciso 47, onde, dentro desse princípio da humanidade, determinadas sanções, determinadas penas que violam a essência da humanidade, do direito do ser humano, não devem ser adotadas pelo Estado, né? Então, tal proibição ela visa garantir diretamente o chamado princípio da dignidade da pessoa humana, que está conferido ali no artigo 1º, inciso 3 da própria Constituição, né? E também visa harmonizar a própria proibição, né, dos tratamentos desumanos e degradantes, né, que também está previsto no artigo 5º, inciso 3, onde se proíbe as penas cruéis, degradantes, desumanas, estabelecidas pelo Estado. E tem, portanto, esse dever de respeito à integridade física e moral dos indivíduos, dos presos, daqueles que estão relacionados aí a uma pena condenados pelo Estado. Então, o próprio artigo 5º, inciso 47, estabelece esse chamado princípio da humanidade, dando aí essa garantia ao cidadão que for condenado de que ele não irá incorrer nessas penas consideradas penas desumanas, né? A primeira é a chamada pena de morte. A pena de morte ela foi estabelecida no Brasil com a Constituição de 1824 e pelo Código do Império, né, e foi executada no Brasil pela última vez em 1855. Né? As outras constituições da República, né, que tem aí uma característica de serem democráticas, né, em alguma parte, em alguma medida, colocou que era proibido a pena de morte, né, a chamada pena capital, né, salvo nos casos de guerra. Né? Então, a pena de morte ela é proibida no Brasil desde 1891, mas em caso de guerra estabelecida a exceção aí para a pena de morte, porque aí é um caso em que é necessário, em determinados aspectos, a pena de morte em caso de guerra. Né? Então, a própria Constituição de 88 ela proíbe a a imposição da pena de morte, né? Com exceção do caso de guerra. Então, no Brasil, existe pena de morte? Sim e não. Sim, em caso de guerra, não em caso de momentos pacíficos, né? Então, é necessário então verificar isso, né? A Constituição ela veda a imposição de pena de morte, salvo no caso de guerra externa, que essa guerra poderá ser declarada pelo presidente da República na hipótese de um outro estado estrangeiro, né, agredir o próprio Brasil, né, e nisso é estabelecido aí o chamado caso, a chamada declaração de guerra e tudo mais, né. Então,
É interessante saber isso. Não há pena de morte no Brasil, né, e não se pode restabelecer a pena de morte nos estados em que haja abolido. Né, e é interessante saber isso, porque existe a chamada Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nessa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, diz que aqueles estados que uma vez tenham proibido a pena de morte, eles devem permanecer assim, ou seja, eles não podem restabelecer a pena de morte. Então, o Brasil, mesmo diante de uma possibilidade de tentativa de instituir a pena de morte, não poderá fazê-lo por disposição da própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, e também pela própria Constituição, no artigo 5º, inciso 47. Em seguida, temos também a chamada pena de caráter perpétuo. A chamada pena de caráter perpétuo, ela contrariaria uma das finalidades da sanção penal. Né? Qual seja uma das finalidades da pena? É a ressocialização. Então, se o indivíduo vai ficar preso o resto da vida, ele não vai se ressocializar. Ele simplesmente estará sendo punido e sendo mantido aí na prisão. Então, é por isso que a Constituição proíbe a prisão, a pena de caráter perpétuo. Né? O Estado ele tem o dever de adotar certas medidas para assistir o apenado para que ele volte na sociedade, né, visando aí sempre orientar o seu retorno à convivência na sociedade. Isso aí está estabelecido na própria Lei 7.210 de 84, no artigo 10, a chamada Lei de Execução Penal. Né? Então aqui a vedação expressa do texto constitucional, né, de que vai garantir de que não exista a pena de caráter perpétuo. Isso não impede, na verdade, não impede as penas privativas de liberdades. Só diz que essas penas devem ter um certo limite e não podem ser aí de caráter perpétuo, de caráter eterno. Né? A Constituição, é importante dizer, ela não faz referência às chamadas medidas de segurança. Medida de segurança não é propriamente uma pena, né? Porque ela é basicamente uma medida para tratamentos ambulatoriais para determinados casos aí, de internação. Né? Então, por isso, não trata aqui de uma pena propriamente medida de segurança. Então, por isso que a medida de segurança ela não tem um tempo determinado. Né? Ela tem que ter um tempo indeterminado, né? Perdurando enquanto não for averiguada a sanidade de acordo com a perícia médica daquela pessoa que está com problemas mentais, que cometeu determinados delitos e tudo mais. Então, é importante saber disso. Né? As penas declaradas aqui no artigo 5º, inciso 47, são as penas legais, as penas ditadas aí pelo Estado. Medida de segurança não é declarado, não é considerado como pena. Né? E é importante dizer que outro ponto importante, né, é a possibilidade, né, de compartilhar a vedação constitucional com o que está previsto no chamado Estatuto de Roma, né, que trata sobre a prisão perpétua. Para alguns, o Estatuto de Roma, aqui o Brasil é signatário, né, lá diz que seria proibido enviar algum brasileiro ou mesmo estrangeiro para o Estatuto de Roma, para ser julgado aí pelo Tribunal Penal Internacional, impedindo aí a submissão dos brasileiros a essas penas de caráter supranacionais. Mas aí há uma controvérsia jurídica se seria possível ou não, né? Temos aí também a chamada pena de trabalhos forçados, é aquela que coloca o indivíduo aí para um trabalho que seria forçado, que ele teria um esforço físico, que ele estaria, portanto, aí, disposto a realizar trabalhos, por exemplo, fazer uma escavação, fazer uma construção, algo que iria exigir esforço físico daquele indivíduo, é o chamado trabalho forçado. Né? E isso a própria Constituição não permite esse tipo de pena. Né? É o que a gente vê, por exemplo, nos vários filmes, né? Onde o preso ele tem aquela bola de ferro prendida na perna e onde ele vai realizar ali trabalhos, né, em mineração, abrindo buraco, fazendo escavações e tudo. Aquilo não é permitido, né, pela Constituição. Além disso, também não pode haver pena de banimento. Pena de banimento é aquela estabelecida como sendo aí aquela onde a pessoa ela é forçada e condenada a sair, a deixar determinada sociedade, determinada comunidade. Né? É uma retirada forçada de alguém que foi condenado para outro lugar. Né? Isso está estabelecido de que
não poderá existir pena de banimento, né? Uma pessoa ela é punida e a pena de banimento provavelmente ela iria para outro país, para outro estado e seria expulsa do Brasil pelo fato de ter cometido determinado crime. Isso não é permitido pela Constituição, né? A pena de banimento já foi muito utilizada, por exemplo, por Portugal, né? Onde Portugal julgava as pessoas lá no seu estado e condenava a pena de banimento. E essa pessoa banida, ela deveria ir para outros lugares. Muitos vieram para o Brasil, outros para Angola, etc., como pena de banimento, né, de não poder mais frequentar, estar no estado onde aquela pessoa cometeu determinado crime. Em seguida temos a chamada pena cruel. Né? A pena cruel já é pré-estabelecida de que não poderá existir penas cruéis, degradantes, no artigo 5º, inciso 3. Né? Então está estabelecido também aqui para reforçar de que não poderá haver penas cruéis, porque isso fere a dignidade da pessoa humana. E com isso, basicamente, não será permitido penas que degradam, penas que atuem, por exemplo, com tortura, com algo que fira aquele indivíduo, sendo aí considerado uma pena cruel. Né? Existia, por exemplo, a pena de envenenamento, né? Onde a pessoa poderia ser, portanto, aí morta, né? A pena de morte, de certa forma. Existia a pena da pessoa arrancar a mão de quem é um ladrão, ou mesmo arrancar a perna de quem cometeu furto, ou mesmo arrancar o órgão genital de quem cometeu estupro. Tudo isso é chamado pena cruel e o Estado não pode estabelecer esse tipo de pena. Então, aí o artigo 5º, inciso 47, né? E onde estabelece aí os vários tipos de penas que não são permitidos, que o Estado brasileiro não é permitido de estabelecer aqui na Constituição de 1988.